Fundamentos para os novos crentes. Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, que lhe ajudarão a você se edificar e se fundamentar, baseados nos livros da Bíblia. O Evangelho segundo Isaías. Isaías. O Antigo Testamento pode ser dividido em 4 seções. A primeira, o Pentateuco, fala sobre o propósito de Deus em ter um povo que o expresse numa terra escolhida por ele, Canaã. Em seguida, temos a seção histórica na qual vemos o viver desse povo na terra prometida. A terceira seção, a poética, mostra a aplicação da sabedoria divina aos aspectos práticos da vida humana. Por fim, a quarta seção é composta dos livros proféticos que descrevem as palavras específicas de Deus para com seu povo em tempos de apostasia e degradação. As mensagens dos profetas tinham o objetivo de advertir o povo, encorajá-los e consolá-los. A expressão que mais aparece em todos os livros proféticos é "Assim diz o Senhor", indicando que eram porta-vozes do Altíssimo. A seção profética da Bíblia conta com 17 livros escritos por 16 autores e cobre o período de 450 anos. Suas passagens são literais, mas também figuradas e possuem dupla interpretação, histórica e profética. Isso significa que conhecer o contexto histórico das profecias é imprescindível para compreender o sentido delas. Os profetas foram levantados e usados por Deus num período de declínio espiritual resultante dos erros dos reis e sacerdotes. Eram uma classe impopular, pois atuavam como consciência moral do povo, apontando suas falhas e pecados. O ministério profético tinha 4 objetivos básicos: transmitir a palavra de Deus, conduzir o coração do povo de volta a Deus, anunciar o juízo divino sobre o pecado do povo e prever acontecimentos futuros. Esses livros podem dividir-se de 2 formas: pelo tamanho dos escritos, maiores e menores, ou segundo a época, antes, durante e depois do cativeiro babilônico. O livro de Isaías é o primeiro a figurar entre os proféticos. Nele vemos que, como um pai amoroso que disciplina o filho, Deus usou as nações para disciplinar Israel. Porém, as nações se excederam nessa disciplina. Portanto, Deus teve de exercer seu juízo sobre elas. Nesse livro, o amor de Deus para com seu povo pode ser visto de 3 formas: como pai que corrige o filho, como mãe que consola o filho e como marido que ama a esposa, muito embora ela seja infiel. É conhecido por muitos estudiosos da Bíblia como o Evangelho segundo Isaías. Esse livro descreve a condição pecaminosa do povo e a ação redentora do Messias em se entregar por nossos pecados e garantir nossa salvação. Isaías capítulo 1, versículo 4 e capítulo 53, versículo 5. Basicamente, Isaías faz uma exposição completa da graça divina em favor do pecador. Além disso, nele também podemos encontrar diversas profecias a respeito da vida e obra de Cristo, como seu nascimento, família, unção, caráter, sofrimento, morte, ressurreição, governo e reinado. Ele contém a maior parte das profecias citadas no Novo Testamento. O capítulo 6 é marcante, pois nos conta como e para qual propósito Isaías foi chamado por Deus, o que representa muito bem o chamamento de Deus para nós, nossa consagração a Ele e nossa utilidade em suas mãos. No período em que o livro foi escrito, a segurança de Judá estava sendo ameaçada pelo Império Assírio, e em vez de buscar refúgio em Deus, o povo se aliançou com o Egito. Isaías então interveio, advertindo o povo a confiar em Deus e não em governo humano.
fica uma importante lição para nós aqui. Embora haja muito mais para se falar sobre esse maravilhoso livro, pararemos por aqui, certo de que você, caro ouvinte, foi encorajado a lê-lo e se aprofundar ainda mais nessa fascinante obra literária da Bíblia. A Bíblia é o falar de Deus.